Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com você, Sheikh Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná. Nesta série, o meu Ramadã, o seu Ramadã, o nosso Ramadã. Hoje falando algumas regras gerais sobre o jejum. Sim, vamos falar hoje o que invalida o jejum, o que quebra o jejum. Quais são os atos que se a pessoa fizer, ela invalidou o seu jejum. E em seguida vamos falar o que fazer se a pessoa invalidou o seu jejum. Primeira coisa, a regra geral para aquilo que invalida o jejum, antes disso, saiba que o jejum que nós fazemos é conforme Allah mandou e estipulou através do ensinamento do seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Deus ordenou o jejum e encarregou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Deus o abençoe e dê a paz, para ensinar como se jejua. Portanto, nós não jejuamos do jeito que fulano mandou, eu entendo, eu gosto, eu acho. O jejum é estabelecido por Deus e a legislação, as regras do jejum do Ramadã é conforme Deus e o seu mensageiro estabeleceram. Claro que os sábios, os estudiosos, os juristas, os teólogos concluíram algumas regras gerais sobre a validade, a validez, sobre também o que anula, o que invalida o jejum. Vamos mencionar alguma delas. Regra número 1. O que invalida o jejum? A pessoa está em jejum, se ela fizer isso, invalidou. Não valeu o jejum dela. Primeira delas, comer, beber e ter relação sexual durante o nascer da alvorada até o pôr do sol. Se a pessoa fez isto, ela invalidou o seu jejum. Não adiantou. A pessoa ela invalida o jejum se ela comer, beber intencionalmente. Não foi obrigada, não foi coagida, forçada ou por esquecimento. Daí se a pessoa fez isto, comeu, bebeu, claro, relação sexual não se imagina que a pessoa fez isso por esquecimento, ou foi obrigada, ou fez isso sem querer. Mas pode acontecer no comer e beber. A pessoa está em casa, está habituada no jejum do Ramadã, viu um biscoitinho, viu um suquinho, foi lá na geladeira, abriu, tomou, depois lembrou, estou no Ramadã, e agora? O que eu faço? Continue o jejum. Continue o seu jejum. Por quê? Porque tem o dito do profeta, aquela pessoa que comeu ou bebeu por esquecimento, sem querer, ou seja, não teve intenção de fazer aquilo, que continue o seu jejum. Porque certamente foi Deus que o alimentou, que o fez comer e beber. Então continua. Então disso os sábios concluem uma regra. Aquilo que a pessoa fez por esquecimento, esqueci que não era para fazer, né? Esqueci que eu estava em jejum, esqueci que já era Ramadã, ou fez sem querer, eu não tive a intenção, fui, não é? Ou foi obrigado, coagido, você come ou morre. No caso, é muito raro isso acontecer, mas então o jejum dela continua válido se for excluído isto. Portanto, comer, beber, ter relações sexuais durante o nascer da alvorada até o pôr do sol, isso anula o jejum, não há dúvida. Também o que anula o jejum é forçar o vômito, sim. Tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que diz assim, man istaqa'a, quem forçar, man dhara'ahu al-qay, o hadith fala o seguinte, quem vomitou, forçou o vômito, esse invalidou o jejum. Esse invalidou o jejum. Quem forçou o vômito. Então, forçar o vômito invalida o jejum. Outra coisa, durante a mulher, quando está no período da menstruação, no período menstrual, quando começou o início da menstruação dela, já invalidou o jejum. Ela já não está mais de jejum. Vou entrar nesses detalhes depois. Outra coisa importante lembrar, a ejaculação forçada, sim, a ejaculação intencional, isto anula o jejum. Tudo bem. Agora, Sheikh, o que se faz nesses casos? Duas coisas. Se a pessoa quebrou o jejum, tem mais coisas, aí eu vou entrar em alguns detalhes.
Tem mais, se a pessoa fez tudo isto mencionado, que foi mencionado, com intenção, sabendo o que está fazendo, ela quebrou o jejum. Agora, se ela fez, eu não sabia, não esqueci, continua, não é? Exceto o caso da relação sexual, né? Durante o nascer da alvorada até o pôr do sol. Tá. Se a pessoa, uma vez que a pessoa invalidou o seu jejum, divide duas questões aí. Ela fez isto por algum motivo ou sem motivo. Todo mundo faz por algum motivo, não é? Mas o motivo que eu estou falando aqui é o motivo religioso. A pessoa foi obrigada a comer ou beber porque a pressão baixou, quase que desmaiou, teve que tomar água, sal, açúcar, enfim. Aí é um caso à parte. A pessoa, ela teve que tomar remédio controlado, ou tem um problema, psiquiátrico, ou tem um problema de saúde, ou tem um problema no fígado, no rim, diabetes controlado, tem que tomar um medicamento. Se ela tomou esse alimento, tomou um medicamento que desceu, invalidou o jejum. O que ela faz nesse caso? Ela tem que fazer qada. O que é o qada? É jejuar depois. Qada é o que? Acabou o Ramadã, intenciona, jejua com a intenção de recuperar aquele dia que você perdeu. Agora, a pessoa fez tudo isso, sem motivo nenhum. Estava sentado lá, não tem nada para fazer em casa, eu estou de quarentena, eu vou comer uma bolacha. Comer uma bolacha. Eu estou com muita fome, eu estou passando a comer uma bolachinha. Está enganando quem? Depois a pessoa quebrou o jejum, sem motivo. E ela se arrependeu. E agora aqui, por que eu quebrei isto? Por que eu fiz isto? O que ela tem que fazer? Primeira coisa, pedir perdão de Allah. Se arrepender daquilo que fez. E recuperar um outro dia. Jejua depois por aquele dia que você quebrou. Perdeu. Cometeu pecado. Tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que fala o seguinte: quem quebrar o jejum, está no Sunan Abi Daud, né? Quem quebrar o jejum sem motivo algum no Ramadã, de propósito, intencional, sem motivo algum para quebrar o jejum, né? Quem quebrar o jejum, man aftara muta'ammidan, quem quebrar o jejum sem motivo algum no mês do Ramadã, né? Não valerá para ele nem que se ele jejuar o ano inteiro. Aquele dia que ele perdeu, né? Nem se ele jejuar o ano inteiro depois vai valer aquele dia que ele perdeu. Porém, esse hadith, os sábios consideraram o hadith fraco, daif. Tem um homem chamado Abu Mutawwas. Abu Mutawwas, ele narrava um hadith e falava contraditório tudo aquilo que foi narrado antes. Se a pessoa cometeu um erro, falhou, foi vencida pelos desejos passionais, foi vencido pela... enfim, fraquejou, caiu, deu uma decaída na fé, a ponto de quebrar o jejum, ela se arrependeu, não pode se arrepender? Se arrepende, pede perdão. Mas qual é o significado desse hadith que o próprio Sunan Abi Daud, os que explicam esse hadith, mesmo ele sendo daif, eles explicam o seguinte, que um jejum no Ramadã é melhor ser feito do que o ano inteiro. A pessoa um jejum do dia do Ramadã é melhor do que jejuar o ano inteiro. Uma vida inteira, né? Como está no hadith. Ou seja, um ato que ele é estabelecido pela ordem de Allah é mais amado para Allah do que a pessoa jejuar o ano inteiro de jejum voluntário. Tudo bem? A pessoa quebrou o jejum, fraquejou, decaiu a fé, enfim, tropeçou e o que ela faz agora? Pede perdão de Allah. Se arrepende e jejua um dia depois, tá? Depois do Ramadã. No caso da relação sexual, se o homem e a mulher tiverem relação sexual durante o dia do Ramadã, não respeitou o Ramadã, não aproveitou o jejum para se purificar, para se limpar, para se aproximar de Allah, está nem aí para o jejum, foi vencido pelos desejos passionais e carnais, não respeitou o Ramadã, o que ela tem que fazer? Chama-se kafara. Qual é a kafara? Jejuar 2 meses seguidos, ininterruptos. A pessoa teve relação sexual durante o dia do Ramadã,
Acabou o Ramadã, depois do Eid tem que jejuar 2 meses seguidos, por penitência. Sheikh, mas não é muito? Olha o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse. Essa história está no Sahih Muslim. Está no autêntico esse hadith, está no Bukhari, está no Muslim. Que chamou um homem na época do profeta e disse ao mensageiro de Deus: eu sou o homem mais infeliz de Medina. O profeta disse: o que aconteceu? Eu tive relação com a minha esposa durante o dia do Ramadã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostrou a insatisfação para ele e depois disse: continue o jejum e jejue 2 meses seguidos. O homem disse: mensageiro de Deus, eu sou fraco, não aguento jejuar 2 meses seguidos. O profeta disse: então liberte um escravo. Na época que tinha escravidão, você vai lá, compra o escravo, você está livre. O homem disse: ó profeta, não tenho condição de comprar um escravo. O profeta de Deus disse: então alimente 60 necessitados. Alimente o quê? 60 necessitados pelos dias que você não pode jejuar. O homem disse: ó profeta de Deus, por acaso em Medina tem alguém mais pobre do que eu? O profeta de Deus sorriu, mandou trazer um saco, sei lá como é que se chama, né, de alimento, de tâmara, trigo, arroz, enfim. Então alimenta você e sua família, e sorriu pro homem. Significa, essa história toda tem várias que você aprende nessa história. Significa o quê? Que se a pessoa tem relação sexual durante o dia de jejum por penitência, durante o Ramadã, tem que jejuar o quê? 2 meses seguidos ininterruptos. A mulher que quebrou o jejum por causa da gestação, está gestante, eu estou me sentindo fraca por causa que eu não estou me alimentando, não estou tomando líquidos, ela quebra o jejum. Depois do Ramadã, quando ela puder, ela faz o quê? Repõe esses dias. Se a mulher fala: olha, estou amamentando, se eu não tomar líquido, não me alimentar, meu leite ele seca, posso quebrar o jejum? Pode quebrar o jejum. A pessoa que está viajando, estou viajando do interior de Santa Catarina para o interior do Mato Grosso do Sul. Que viagem, não é? A pessoa, então, ela quebra o jejum, depois ela recupera esses dias. A mulher que veio a menstruação durante o dia do jejum, começou o jejum, ela sai a menstruar, os dias que ela sai a menstruar, ela não jejua, depois que acabou o Ramadã, ela jejua. Queridos, isso são algumas regras gerais sobre o que anula o jejum, o que quebra o jejum, algumas regras gerais sobre o que fazer quando anula o jejum. Agradeço mais uma vez, nós agradecemos mais uma vez por esse encontro, o meu Ramadã, o seu Ramadã, o nosso Ramadã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi